Boa noite. Estamos ao vivo no canal do YouTube Arte do Bem Viver. Link na bio aqui do perfil do Instagram. Estamos ao vivo também no Instagram, na live do Instagram. E para quem está assistindo esse vídeo pela gravação, como eu disse, a maioria das pessoas que nos assistem a gravação depois, Pelo menos o último vídeo tivemos mais de 200 pessoas que viram a gravação em menos de 24 horas depois do que eu publiquei o vídeo. Meu abraço, sejam bem-vindos. Hoje é dia 25 de outubro de 2023 e apresentamos agora o segundo episódio da série As Leis do Poder. Uma reflexão psicanalítica, histórica, filosófica, antropológica e sociológica sobre o poder em suas múltiplas dimensões. Nossa primeira live foi na semana passada e a ideia era fazer lives matutinas. Mas aí eu resolvi consultar os seguidores, fiz uma enquete e a ampla maioria, 80% das pessoas, sugeriu que o horário das lives fosse mais tarde, fosse 8 ou 9 horas. Então resolvi mudar o horário, nós não temos mais lives matutinas. Agora essas lives com as leis do poder são lives noturnas, às 20 horas, assim como as lives de segunda, com os clássicos da sabedoria universal. Tivemos na segunda passada o segundo episódio da série com as meditações de Marco Aurélio. Fechamos o livro 1 das meditações. Na próxima segunda entraremos no livro 2. Foi muito bom, é muito gostoso esse encontro. Para você que não sabe, nós temos também o projeto Entenda a Psicanálise todos os dias da semana, às 18 horas da noite. Nós temos uma live que fala sobre psicanálise. A cada dia da semana temos uma série específica com uma temática específica. Hoje, às 18 horas, por exemplo, nós lemos os clássicos da psicanálise. Estamos lendo e comentando a obra de Anna Freud, a obra-prima da psicanálise, O Ego e os Mecanismos de Defesa, um livro obrigatório para quem se interessa pelo assunto. Amanhã nós estaremos juntos às 18 horas com prática clínica. Estamos lendo juntos e comentando o livro do Contardo Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta. E em breve haverá o lançamento do canal por assinaturas Arte do Bem Viver. O lançamento será em novembro e nesse canal você terá acesso a o histórico de todas as lives. Quando o canal for lançado, já teremos em torno de 50 vídeos postados e além de um material exclusivo com essa temática. Nós temos aí uma série de conteúdos com temáticas específicas. Temos pelo menos 7 cursos em andamento. E você vai adorar, eu tenho certeza. Um canal multidisciplinar. Você que gosta de psicanálise, de psicologia, de filosofia, de história, de sociologia, de antropologia, ou seja, de humanidades em geral, esse canal é para você. Tenho certeza que você vai gostar. É um canal por assinaturas, e vai custar menos. Te prometo que esse canal vai custar menos que uma pizza gostosa, Porque se a pizza for ruim, você vai pagar muito baratinho, mas vai custar menos que uma pizza gostosa, O valor inicial sugerido, para você ter uma ideia, R$ 39,90 por mês de assinatura, Que eu acho que é um valor acessível, Não vai pesar muito no bolso de ninguém, Na maioria das pessoas, E você vai ter acesso a esse conteúdo que com certeza você que está assistindo essas lives vai gostar. Boa noite, Vivian, no YouTube. O YouTube já está sugerindo o canal. O algoritmo está acontecendo, E olha que eu não promovo vídeos no YouTube. É bom que isso aconteça, Mas em breve eu vou promover também. Fico feliz. O canal no YouTube está crescendo bastante. Nós tivemos aí, no último mês, nós ganhamos mais de 250 seguidores no canal do YouTube.
É um canal orgânico, né? Como eu digo, eu não promovo vídeos no YouTube. Então, assim, é muito gostoso, né? Ver que o canal está crescendo, né? E nós pulamos de 800 para quase 1.200 seguidores em um mês e pouquinho, desde que começou o projeto Entenda Psicanálise. Isso é muito bom. Gente, vamos lá então, dados os avisos, né? As leis do poder. Eu preciso dizer para vocês que o livro, né, em que eu me baseio, esse livro aqui, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, eu vou comentar esse livro, mas eu não vou ler esse livro e comentá-lo no sentido doutrinário. Eu quero que esse livro seja uma provocação. Então, meu papel aqui não é dizer para vocês o que fazer, mas provocá-las para pensar sobre isso. Então, de vez em quando, eu vou falar algumas coisas aqui que nem eu necessariamente acredito propriamente, mas eu vou falar para provocar vocês. Vou dar uma risadinha maquiavélica, né, já que a gente está falando de poder, para que você comente. Então o trabalho aqui é bem, nesse sentido, é uma pegada bem maiêutica, bem filosófica, né? Tem coisas aqui que eu acho que são muito profundas e muito certas. Mas e o livro tem um estilo provocador, exagerado, hiperbólico, e eu vou fazer isso também, né? A minha comunicação vai ser bem diferente, né, das conversas que nós temos, por exemplo, nos clássicos da sabedoria universal, que é mais contido, na psicanálise, que é mais técnico, né? Nessas nossas lives das quartas-feiras, o estilo é hiperbólico, é exagerado, é provocativo, mas o objetivo é que você reflita, que você pense sobre o que está sendo dito aqui. Se você concorda, escreve aí. Se você discorda, escreve aí. Eu quero treta. Eu quero treta. Pode escrever aí se você concorda, se você discorda, porque eu acho que a ideia é essa. É claro que quando eu falo nesse estilo hiperbólico e provocativo, jamais é no sentido de ofender ninguém, qualquer grupo, nada disso. É no sentido da reflexão sobre o poder, né? Porque eu acho que o livro do Greene é um best-seller, né? Ele pode ser facilmente confundido com um esses livros bobocas, né, de autoajuda e desenvolvimento pessoal que estão chovendo pra caramba por aí, né? Os livrinhos superficiais, incultos, cheios de senso comum. O Robert Greene, que tem muitos livros publicados em português, ele consegue unir ao mesmo tempo essa linguagem provocativa e erudição. Então ele usa essa linguagem provocativa, ele faz afirmações exageradas, provocativas, e ele encharca o seu texto de verdadeira erudição. Ele comentários filosóficos, literários, históricos, né, de ampla pesquisa. Então, o livro é muito bom. O livro é muito bom e vale a pena ser lido, e nós vamos ler juntos partes do livro e comentar aqui. Tá? Esse é o nosso segundo encontro. No nosso primeiro encontro, cujo título era simplesmente O Poder, eu mudei o título do segundo, né? Que é sobre o que nós falamos bastante na primeira live. E isso é um fato, e eu concordo com Robert Greene: todo mundo quer mais poder. Não me venha dizer, e o Robert Greene fala muito sobre isso, de que o poder não te interessa. Ele vai demonstrar, inclusive, né, que aqueles que dizem não se interessar pelo poder estão usando uma estratégia específica de poder. Muitas vezes negar o poder, o discurso e a aparência de humildade e abnegação podem se constituir como uma das mais eficazes estratégias de poder existentes. E ao longo do seu primeiro, na verdade no prefácio, né, nós estamos no prefácio ainda, ele vai meio que fazendo um resumo, né, do tudo aquilo que ele vai dizendo, citando uma ou outra lei. Ele apresenta 48 leis do poder. Algumas são divertidíssimas. Eu vou só ler algumas para vocês aqui, que chega a ser engraçado. Ele escreve de uma forma irônica e engraçada, né? E eu quero que a gente faça isso de uma forma leve, né? Leve, provocativa. Vejam isso.
Despreze o que vier de graça, é a 40ª lei do poder. Faça as suas conquistas parecerem fáceis, é a 30ª lei do poder. Crie espetáculos atraentes, lei 37. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam, lei 42. Desarme e enfureça com o efeito espelho, lei 44. Não pareça perfeito demais, lei 46. Gente, isso aqui é brilhante, né? Brilhante, brilhante. Muito, muito gostoso e divertido de ler, né? Olha esse. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo do que o normal. Lei 21. Lei 24. Represente o cortesão perfeito. Na semana que vem, nós vamos entrar na Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Não ofusque o brilho do mestre. A lei primeira, lei 1, nós vamos entrar na semana que vem. Mas vamos lá, né? Para quem assistiu a primeira, se você não assistiu a primeira live, ela está disponível no canal do YouTube Arte do Bem Viver. Eu editei e postei hoje, tá? Entra lá que você pode assistir a primeira live, que é muito interessante. Eu vou continuar exatamente do ponto onde eu parei, né, para respeitar a nossa audiência, para não ficar repetitivo, né? Vamos lá. O Robert Greene vai falando que aqueles que estão no poder dominam a arte de trapacear. Dominam a arte de trapacear, né? E ele vai dizer, olha, você não consegue trapacear bem se não se distanciar um pouco de si próprio. Se não puder ser muitas pessoas diferentes, vestindo a máscara que o dia e o momento exigem. Com essa abordagem flexível a todas as aparências, inclusive a sua, você perde muito do peso interno que mantém as pessoas presas ao chão. Isso é importante. Faça com que o seu rosto seja maleável. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Um minutinho, tá, pessoal? O YouTube deu alguma zebra aqui. Pronto, voltou. Conexão excelente no YouTube. Voltando, tá? Bom, a paciência, então, é o maior escudo. Ela impedirá que você cometa burrices. Como o controle das suas emoções, a paciência é uma arte. Ela não surge naturalmente. Mas nada quando se trata de poder é natural. Poder é a coisa mais divina no mundo natural. E a paciência é a suprema virtude dos deuses, que nada possuem a não ser tempo. A paciência é a virtude dos deuses, que nada possuem a não ser o tempo, né? Tudo de bom acontecerá. A grama crescerá de novo se você lhe der tempo e prever antecipadamente várias etapas no futuro. A impaciência, por outro lado, só faz você parecer fraco. É o principal empecilho ao poder. A impaciência é o principal empecilho ao poder, né? O poder é essencialmente amoral, dirá Robert Greene, né? O que você acha disso? E a principal habilidade a adquirir é a de ver as circunstâncias e não o bem e o mal. Isso é Maquiavel, tá, gente? Isso é Maquiavel. A ética, a filosofia moral a partir de Maquiavel vai pensar desta forma. Vai pensar que que não se age, não se deve agir, pelo menos o príncipe, a partir de princípios pré-estabelecidos, mas a partir de responsabilidade. Então não é, como dirá o Max Weber, no século XX, né, quando ele escreve sobre o poder, é uma ética não dos princípios, mas é uma ética da responsabilidade, né? E vamos lá. O poder é um jogo, nunca é demais repetir. E no jogo não se julgam os adversários por suas intenções, mas pelo efeito de suas ações.
né? Ele dirá: você mede a estratégia e o poder deles pelo que pode ver e sentir. Quantas vezes as intenções de alguém serviram apenas para perturbar? Perturbar, enganar. O que importa se outro jogador, seu amigo ou rival, tinha boas intenções e só estava pensando no seu interesse, se os efeitos das ações dele levaram a tanta ruína e confusão. É natural que as pessoas disfarcem as suas ações com todos os tipos de justificativas, alegando sempre terem agido com generosidade. Tem um ditado antigo que diz assim: de boas intenções, vocês conhecem, né? O inferno tá cheio, o inferno tá lotado. Você precisa, diz Robert Greene, aprender a rir intencionalmente sempre que ouvir isto, e jamais cair na armadilha de avaliar os atos e intenções de alguém usando julgamentos morais que na verdade são uma desculpa para o acúmulo de poder. É um jogo, ele dirá. O poder é um jogo. O seu adversário senta-se na sua frente. Ambos comportam-se como damas ou cavalheiros, observando as regras do jogo e sem levar nada para o lado pessoal. Você joga com a estratégia e observa os movimentos do seu adversário com toda a calma possível. No final, você aprecia a educação de quem está jogando com mais do que boas intenções. Treine o seu olho para acompanhar o resultado dos movimentos do seu adversário, as circunstâncias, e não se distraia com mais nada. Metade do seu controle do poder vem do que você não faz, do que você não se permite ser arrastado a fazer. Para isso, você deve aprender a julgar todas as coisas pelo preço que você terá de pagar por elas. Nietzsche escreveu assim: o valor de uma coisa às vezes não está no que se consegue com ela, mas no que se paga por ela, o que ela nos custa. Talvez você alcance o seu objetivo. Um objetivo digno de ser alcançado, mas a que preço? Use este critério para tudo. Inclusive para saber se deve colaborar com outras pessoas ou correr em seu auxílio. Afinal, a vida é curta, as oportunidades são poucas e a sua energia tem limite. E neste sentido, o tempo é tão importante quanto qualquer outro fator. Não desperdice tempo valioso ou paz de espírito com assuntos alheios. O preço é muito alto. O poder é um jogo social. Para aprender a dominá-lo, você deve desenvolver a capacidade de estudar e compreender as pessoas. Como escreveu um grande pensador e cortesão do século XVII, Baltasar Gracian, muita gente gasta o seu tempo estudando as propriedades dos animais e das ervas. Muito mais importante seria estudar as características das pessoas com quem temos de viver e morrer, né? Para ser um mestre no jogo, você deve ser também um mestre na psicologia, né? Deve reconhecer as motivações e ver através da nuvem de poeira com que as pessoas cercam suas ações. Isso é muito importante. Compreender os motivos ocultos das pessoas é o maior conhecimento de que se precisa para conquistar o poder. E o que abre possibilidades sem fim de logro, sedução e manipulação, né? As pessoas, dirá o Greene, são de uma complexidade infinita e você pode passar a vida inteira observando essas pessoas sem nunca entender as pessoas. Portanto, é importantíssimo começar a aprender a jogar, a entender, a conhecer as pessoas imediatamente. E ao fazer isso, você tem de ter em mente um princípio,
Jamais discrimine quem você estuda e em quem você confia. Jamais confie totalmente em alguém. Estude todos, inclusive amigos e pessoas queridas. Todas as nossas relações, as relações afetivas, as relações paternas, relações no trabalho, relações com colegas da profissão, são relações em que há dimensões de poder. E negar o reconhecimento disso é apenas uma inocência ou uma estratégia para usar o próprio benefício. Então é melhor reconhecer que as relações de poder é um jogo social de poder e aprender a lidar, a jogar bem esse jogo de poder. Finalmente, você precisa aprender sempre a pegar o caminho indireto para chegar ao poder. Disfarce a sua astúcia, né? Como uma bola de bilhar que ricocheteia várias vezes antes de acertar o alvo, seus movimentos devem ser planejados e desenvolvidos da maneira menos óbvia possível, né? Treinando para ser dissimulado, dirá o Robert Greene, você prospera na corte moderna, aparentando ser um modelo de decência enquanto está sendo um consumado manipulador. E ele vai, né, dizer o seguinte: para considerar as leis do poder, as 48 que ele enumera, como uma espécie de manual das artes da dissimulação. As leis, ele dirá, baseiam-se nos escritos de homens e mulheres que estudaram e dominaram o jogo do poder. Os textos cobrem um período de mais de 1000 anos e foram criados em civilizações tão distantes, tão diferentes quanto a China e a Itália renascentista. Mas há algo em comum. Eles compartilham fios e meadas, sugerindo em conjunto uma essência de poder que ainda tem que ser plenamente formulada. As 48 leis do poder, né, os nossos encontros sobre as leis do poder, discutir, concordar ou discordar dessa sabedoria acumulada, reunindo os principais princípios, né, dos grandes e clássicos textos da história da sabedoria universal sobre o poder. Então, de alguma maneira, né, as leis do poder encaixam-se no nosso projeto de pensar sobre a sabedoria humana acumulada, né? Então, nós vamos falar sobre von Clausewitz, vamos falar do Sun Tzu, Arte da Guerra, né? Bismarck, Gracian, sedutores como Casanova e verdadeiros charlatões da história. Políticos, filósofos, né? Grandes filósofos políticos como Maquiavel. Nós vamos comentar esses autores. Vamos pensar no que eles disseram. E como eu disse, o objetivo aqui é provocar, não doutrinar. De uma forma verdadeiramente socrática, maiêutica, jogar isso para vocês e permitir que vocês pensem sobre o que está sendo dito aqui, reflitam e tomem as suas próprias conclusões, né? Essas leis, dirá Robert Greene, possuem uma premissa simples. Certas ações quase sempre aumentam o poder de alguém, ou seja, quando você segue essas leis, você tende a acumular mais poder, enquanto outras o diminuem e até trazem a ruína para você, o desrespeito à lei. Essas transgressões e obediências serão ilustradas aqui com exemplos históricos, né? Para o Robert Greene, essas leis são eternas e definitivas, ousado o que ele diz, né? E elas podem ser usadas de várias maneiras, né? E nós vamos brincar com essas leis, conversar sobre elas, e vamos nos divertir também, né? Esses encontros das quartas-feiras serão encontros divertidos. Mas um aviso para quem quiser assistir estas lives, não simplesmente como diversão. Aí é melhor voltar atrás. O poder por si só é infinitamente sedutor e ilusório, um labirinto.
Sua mente se consumirá na solução de problemas sem fim e você logo perceberá que está agradavelmente perdido. Em outras palavras, é muito divertido levar a sério o poder. Então não seja leviano, leviana com um assunto tão importante. Os deuses do poder desaprovam a frivolidade. Eles só se satisfazem aos que estudam e refletem e castigam os que procuram se divertir nas espumas flutuantes. Então, bem-vindos a esse mundo das leis do poder. Nós fechamos o segundo episódio da série. Na semana que vem, no terceiro episódio da série, nós começaremos com a primeira lei do poder. Não ofusque o brilho do mestre. Eu vou fechar com uma citação do Príncipe de Maquiavel, esse clássico do pensamento político, talvez a mais importante e divertida e rica e profunda obra escrita sobre o poder. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Por conseguinte, o príncipe que desejar manter a sua autoridade deve aprender a não ser bom e usar esse conhecimento, ou abster-se de usá-lo segundo a necessidade. Até a próxima.